Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, Somos Podcast. Nós vamos começar hoje uma oficina e nós vamos falar sobre casamento. Mas antes disso, eu quero perguntar para você, você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Se você não tiver inscrito no nosso canal, você vai agora procurar no YouTube Somos Igreja e você vai se inscrever. E aí você vai lá e você vai ativar as notificações para que todas as vezes que nós postarmos um conteúdo como esse, chegue até você, tá bom? Eu também quero pedir para que você possa seguir todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. O arroba é Somos Igreja. Então segue lá também, fique por dentro, nos ajude a compartilhar os conteúdos também. Quero convidar você também, que não sei qual plataforma que você está vendo isso hoje, quero perguntar se você já baixou o nosso aplicativo da igreja. Tanto no sistema Apple ou Android, você pode ir lá na loja de aplicativos do seu celular e baixar, né, o app da Somos. É só você digitar Somos Igreja. Você vai baixar, você vai se cadastrar e ter acesso a todos os nossos conteúdos, podcast, palavra, estudo, programação da igreja, pedido de oração, tem muita coisa lá que eu tenho certeza que vai agregar para a sua vida e assim nós vamos estar mais conectados, ok? Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Começamos hoje uma oficina e nós vamos falar sobre casamento. Eu e ela aqui mais uma vez, né? É nóis. Mais uma vez. 21 anos de casados, né? Então a gente tem uma bagagemzinha aí para falar sobre casamento, né? 28 anos juntos, então é mais do que da metade da nossa idade, né? Então é muita coisa aí. É mais tempo eu junto com você do que eu sozinho, né? É bem isso. Desde os 14 anos, não que eu esteja aconselhando nenhum adolescente, não, é isso, né? Eram outras épocas, né? Mas na verdade eu tinha 13 anos e ela tinha 14. Gente, começou. 1 mês e 20 dias de diferença que ele completou 14 anos, né? Depois do meu aniversário. Não, eu tinha 13. Você tinha 13 e depois você fez 14. Você tinha 13, você com 14 anos saiu com um menino de 13. Gente, brincadeiras à parte, mas nós gostamos muito de falar sobre casamento e a gente tem entendido a necessidade da gente poder estar equipando casais com sabedoria, com conhecimento, porque não é um jargão nosso, mas você sabe que a luta hoje em dia contra a família, a luta hoje em dia contra o casamento, os valores, os princípios, as dificuldades hoje, tanto dos casais, de se manterem firmes no casamento, é muito grande. Então, a gente quer trazer aqui alguns conteúdos, né? A gente vai ter alguns episódios como esse, para a gente tratar sobre casamento. E a gente quer começar do começo. A gente quer falar hoje com vocês sobre comunicação. Eu separei aqui um versículo, né? Porque a gente vai estar embasado sobre isso, né, neste versículo, para a gente dar o pontapé aí sobre a comunicação no casamento, que está lá em Amós, no capítulo 3, e o versículo 3 diz assim: acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Tá aí, né? Pois é, esse versículo já vem falando um negócio bem interessante, né? Como que vai andar 2 juntos se não tiver acordo? E como que vai ter acordo se não conversa? Então a gente quer desenrolar esse assunto hoje, eu quero bater um papo, eu e a Andresa aqui, para a gente falar sobre esse assunto de comunicação, porque a gente pastoreia já há muitos anos, né? Já são quantos? 15 anos pastoreando. Sim, sim. E uma área que a gente gosta de tratar muito é essa área do casamento. E a gente vê a dificuldade dos casais, né? A gente não se considera melhor do que ninguém, mas assim, a gente vê que existe uma diferença, sabe? A gente aconselha muitos casais, muitas pessoas, e a gente vê a dificuldade que as pessoas têm em dialogar, em ter uma comunicação. E é algo, né, amor, que assim, eu gosto muito de conversar, né?
Quando ele chega do serviço, eu já pergunto para ele como que foi seu dia, o que que aconteceu e tal. E a gente vê que a minoria faz isso, né? De se conversarem, algo assim tão simples, de trocarem palavras sobre o que aconteceu durante o dia. E não é difícil, por exemplo, eu combino com o marido, ou você combina com uma esposa, e daqui a pouco a gente vai falar assim, amanhã que a gente vai se encontrar, né? Não estou sabendo de nada. Nossa, acontece muito. E a gente vê como que falta diálogo no casamento. Engraçado que a gente acha um absurdo isso, porque a gente se conversa tanto, a gente Muito. sabe tanto o que um outro vai fazer, que quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica até, puxa vida, né? Esse casal não conversa. E claro, né, amor, que assim, a gente não é um casal perfeito, a gente tem as nossas discussões, a gente tem, Mas sempre, a maioria das vezes é por causa dela. Imagina, gente, eu sou boazinha. Se vocês olham pra mim, você fala, pastor, é doce. É sobre como isso. Docinho de limão. E assim, a gente conversa muito. Então, a gente vê essa dificuldade na vida das pessoas e realmente a gente acha assim um absurdo, né? Pessoas ficarem sem se falar, às vezes discutiu e ficar 2 semanas sem se falar debaixo do mesmo teto. Para mim isso é horrível, porque eu não consigo ficar 3 horas sem falar com ele. Não que sobre assunto, sabe? Assim, eu ligo para ele, pergunto como que ele tá. Se ele almoçou, não é? É verdade. Eu pergunto, você já almoçou? Eu tenho essa preocupação. É coisa de mãe, mas é verdade. Não, mas eu não te trato como mãe. Não, brincadeira. Não. Mas, para você ver assim, é muito comum, a gente percebe isso, né? Casais que não conversam. Porque, às vezes, as pessoas vêm com dificuldades pra gente. Meu casamento não tá legal. Não tá legal na área íntima. Nosso casamento não está legal, nossa família não está indo bem financeiramente, estamos passando por problemas. Não é muito comum a gente falar com casais que estão pensando em separar, e é chato isso. E pensando até nisso que a gente está fazendo essa oficina para falar desse dia a dia agora. Como que um casamento vai ser bem sucedido em qualquer área que seja se não tiver comunicação, se não conversar? Eu acho isso muito grave, sabe? Às vezes eu fico pensando se a gente é anormal. Pode ser. Se a gente... Não, mas não é. Não é, deveria ser ao contrário. Deveria ser ao contrário. A maioria se conversar. Porque você vê que às vezes o marido conversa com um monte de gente fora de casa, a esposa vai, conversa com a cabeleireira, conversa com a manicure, conversa com o amigo. Aí chega dentro de casa, o que foi? Nada. Nada. É bem isso mesmo. E... Outra situação que eu vejo também, amor, e o medo, às vezes, de expor o coração um para o outro. Porque não tem o hábito de falar. Porque não tem. Porque às vezes ou a mulher é muito brava e o marido não quer chegar para falar, ou vice-versa, ou a mulher tem medo do marido de como que ele vai reagir dela expor o coração dela, né? Então existem os dois extremos, as duas partes. Hoje a gente vai ser imparcial, né? A gente não vai falar... Totalmente. E tem uma gravidade que eu vejo nisso tudo ainda, que é o bendito do celular, né? Então, assim, já tem essa dificuldade de relacionamento, já não tem esse hábito de conversar, de falar, e aí entra ainda o assunto celular. Porque aí o marido chega, pega o celular, a esposa chega, pega o celular, aí que não vai conversar mesmo. O problema disso que eu vejo é que vão gerando outros problemas. Distância. Um não conhece o coração do outro, não sabe o que está passando. Aí o marido fica bravo porque a mulher está de cara feia. Aí a mulher fica brava porque o marido está de cara emburrada. Mas na verdade fica tirando um monte de conclusão, e cria demônios, cria bicho-papão dentro da cabeça, porque às vezes não é. Porque se você não conta o que você está sentindo, você abre a oportunidade dele pensar o que ele quer. Exatamente. E muitas vezes é algo tão pequeno que poderia ser resolvido, e aí existe essa lacuna, essa distância, que aí pode acabar com casamentos. Então, se a gente pode partir do princípio que se um casamento não começar com uma boa comunicação, vai ser um casamento que vai passar por muitas dificuldades. Com certeza.
Então é por isso que hoje nós estamos aqui e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a comunicação e o quanto ela é precisa, ela é necessária dentro do casamento. E hoje nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Então, é importante que a gente já saiba aqui que o diálogo tem que acontecer. Todos os E dias. como criar uma rotina de diálogo? Isso é uma coisa Porque para nós já é normal, né? Já é normal. E mas a gente tem uma situação, quantas vezes, né? Nossa filha está aqui ajudando a gravar esse conteúdo, mas quantas vezes a gente quer conversar e os filhos chegam? Às vezes os filhos ficam até meio chateados, você fala, dá licença que o pai quer conversar com a mãe e tal. Isso porque nós temos o hábito de dialogar. Então, assim, eu entendo, não sei se você pensar diferente, pode falar, que tem que ter o hábito do chegar em casa e conversar. Criar um hábito, ter um momento da conversa. Porque parece, né, para nós hoje, isso, né, de muitos anos para cá, já é bem normal a gente ter esse tipo de diálogo. Quando não tem, a gente, né, você até sempre fala para assim, nossa, a gente não está tendo tempo para conversar. Eu cobro muito ele isso, até pela quantidade de tarefas, de atividades, tanto da empresa quanto da igreja, sei lá, tantas coisas, né? E às vezes acaba deixando um pouquinho para trás. Então a gente sempre, uma palavra que eu sempre uso para minha vida é equilíbrio. Tudo tem que trazer para o equilíbrio. Não pode ser nem de mais nem de menos. Vamos trazer para o equilíbrio. Então eu cobro, né? Muito dele nessa situação. Vamos tirar um tempo para nós. A gente precisa tirar um tempo para nós, nem que se for, sabe, só o olho no olho. A gente não consegue sair, mas vamos começar. Sabe, às vezes vai parecer até mecânico. Amor, como que foi seu dia? Mas tudo começa no mecânico. Tem que ser, porque... Tudo começa. Tem gente que assim, não, mas eu não vou fazer. Eu já vi muita gente falar isso, por exemplo, em relação à oração, em tirar tempo com Deus. Mas eu estou fazendo mecânica. Mas tudo começa no mecânico. Tudo vai começar. Né? Você vai começar uma academia, nos 3 primeiros dias vai ser forçado, 4º dia, 5º dia, 1 mês. Daqui a pouco você sente falta de não ter aquilo. E é a mesma coisa o diálogo. Então, assim, talvez no começo seja mecânico. Viu? A gente precisa sentar e conversar. Para falar do quê? Para falar da nossa vida, do casamento. Sabe uma coisa que me veio na cabeça? É muito fácil. Você vai num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, e você vai sentar lá com o seu marido. E você observa as mesas ao lado. Quando tá um casal, que você olha que eles estão se olhando, estão de mãozinha dada, você pode ver que é namoradinho, de começo de namoro e tal, porque estão lá apaixonadinhos. Mas você olha muitos casais que você vê lá que tem aliança de casamento, aí um tá com o celular na mão, o outro tá olhando para o lado, o outro tá olhando para baixo. Aí você fala, cadê o diálogo? Porque não tem mais o que se falar, né? Então, é muito... Gente, isso é muito perigoso. Eu acho que não é nem que não tem o que se falar. Não tem o hábito de se conversar. Então, quando está no meio social, tá tudo legal. Tá aqui, tá conversando e tal. Mas quando fica os dois, como não tem o hábito de conversar, não sabe o que falar. Você entendeu? Aí qual que é o problema disso? Se não tem diálogo, o que acontece? Vai segurando. Aí, de repente, o camarada ele chega do trabalho, no caso de uma mulher que está em casa, que trabalha em casa, aí o camarada chega e está naquele dia que, né, a tampa da panela de pressão está aqui em cima, aí solta um monte de coisa. Por que você não vê isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Não faz aquilo? Aí vem para a mesa do pastor. É melhor a gente separar. Mas, na verdade, não fez a manutenção de chegar a conversar, da mulher saber como é que foi seu dia, do marido também, porque tem muito homem grosseiro, tem muito homem machista, que acha que a mulher ficou em casa e não fez nada. Gente, serviço de casa não acaba. Aí o cara chega lá e fala, agora eu quero ter meu tempo. E não quer conversar. E às vezes a esposa está cheia de BO que ficou lá dentro de casa, mas o marido não quer conversar. Até por quê? Porque ele se julga que ele trabalhou e ela ficou em casa sem fazer nada e agora é o tempo dele. E é um problema. E às vezes acontece ainda de muitas pessoas, e isso acontece mais com o homem, eu vejo pelo menos, buscar esse refrigério fora de casa, com atividades e tal, e não conversa. Às vezes a esposa está lá dentro de casa, lá amargurada e tal, chega uma hora que isso vai explodir.
Com certeza. E outra, explode em várias áreas. Na área de intimidade, explode. O cara chega, minha esposa não quer, não namora comigo direito. Você conversa com ela? Você escuta o coração dela? Você se preocupa? Não. Então, assim, eu vejo que esse assunto que a gente está tratando hoje, que é a comunicação no casamento, é o que vai destravar muita coisa. Todas as áreas do casamento, né? Porque se você não tem uma boa comunicação com o seu cônjuge, as outras áreas elas não vão fluir. Então é necessário. Então hoje, se o seu casamento se encontra nessa situação, comece no automático mesmo, no mecânico. Horário né? marcado se for preciso. Se for preciso, porque é necessário. Porque se hoje você julga que o seu casamento... tá bom. Porque às vezes a gente conversa com casais, e aí, como que tá o casamento? Tá bom. Você já percebe, né? Até no tom de voz, no próprio olhar, fala, isso aí não tá nada bom. Né? E tem sido uma dificuldade, né? A gente, como pastor na igreja, a gente vê. Por exemplo, comunicar o sentimento. É uma coisa que as pessoas não trabalham isso, não conversam sobre isso. Eu tô triste com você. Eu não gostei disso. Não tô legal no trabalho. Não comunica meu sentimento, tô me sentindo meio angustiado. Então precisa saber comunicar, precisa comunicar o sentimento. E eu acho que a maior dificuldade com uma pessoa comunicar o sentimento é que às vezes do outro lado tem alguém que não sabe ouvir o sentimento. Tem muito disso. E aí fica na defensiva. Não sabe ouvir, né? Não sabe ouvir. Não sabe ouvir. Passou uma coisa na minha cabeça agora e eu tava pensando sobre isso. Às vezes o marido chega para falar com a esposa e ela tem aquilo tão guardado dentro dela que ela não quer expor, mas ela expõe, sei lá, para uma cabeleireira, para uma manicure. Que muitas vezes nem tem o mesmo princípio. Não tem, esse o perigo. Não, né? Ela não tem o mesmo princípio, não tem a mesma fé. Né? Então qualquer conselho vai. Mas o que eu queria dizer é assim, o seu melhor amigo é o seu marido. A sua melhor amiga é a sua esposa. A gente acredita muito nisso. Eu acredito muito nisso. Se eu puder... Assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade para ter uma amizade fiel, de longa data. Porque eu sempre tive prejuízos com amizades. Então, eu sou muito desconfiada, né? Para abrir o meu coração. Eu já confio em todo mundo. Vive me ferrando. Bem isso. Né? Então, tem os dois extremos. Eu não abro, né, meu coração e ele abre demais. Então, assim, quem sabe da minha vida é o meu marido. O meu marido sabe. Ele olha para mim e ele já sabe. Ela não tá bem. Né? O que você tem? Né? E quando eu falo nada, pronto, aí ele já acabou, sabe. Né? Aí acabou que tá com tudo, né? Aí o problema é tudo. Pode ser você, pode ser os filhos, pode ser a finança, pode ser a igreja, pode ser tudo. Mas eu acho que... Sabe o que é legal? Que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade com isso? Aí você abre o seu coração. Você fala que você está triste porque, sei lá, você está achando que a sua sobrancelha não está legal. E de repente quem escuta, o problema está em quem escuta às vezes. Aí fecha o coração da pessoa para não falar. Isso é frescura. É verdade. E aí quebra a comunicação no meio. Tá bom, não vou falar mais. Se você acha que é frescura, eu não falo mais. E do lado do homem também, porque o que às vezes a gente conversa na nossa relação é o quê? É que homem tem sentimento também. A gente acha que o homem é forte, que né, ele é o super-herói lá de casa. E não é, ele tem muito sentimento. Às vezes a mulher compartilha, eu tô me sentindo feia, né? Que mulher, né, que nunca falou isso, eu tô me sentindo feia. Mas às vezes homem, a gente se sente feio também. Às vezes, eu sei que vai ter gente que vai olhar e falar, mas é mesmo. Né? Às vezes a gente se sente barrigudo, às vezes a gente fala, nossa, por que ela está assim comigo? Será que eu não tô legal? Será que eu não... Então são sentimentos e é importante saber compartilhar o sentimento. Porque quando eu compartilho o meu sentimento com você, eu estou te dando a oportunidade de você fazer eu sentir diferente
ou potencializar até o meu sentimento. Eu estou me sentindo amado. Nossa, que legal, ele está se sentindo amado porque eu gosto que você me elogia, eu gosto que você repara no meu fiozinho de sobrancelha que eu tirei hoje. Né? Faz isso, né? É verdade. A mulher vai lá, tem 200 mil fio de cabelo, né? Ela vai no cabeleireiro, ela fala, nossa, cortei as pontas do cabelo, cortou meio centímetro de cabelo. Você nem reparou em mim. É assim, gente. Não é só em casa. Na sua casa também acontece. Não acontece? Acontece. Ó, esses dias eu tenho trabalhado bastante e almoçado fora de casa. Você não gosta mais da minha comida. Na verdade, o que ela está querendo comunicar comigo? Eu gosto que você coma em casa. Eu gosto que você esteja em casa na hora do almoço. É isso que ela está comunicando. Então, não adianta chegar para ela e falar assim, para de frescura e que não sei o quê, para de me encher o saco. Eu estou usando aqui o linguajar que às vezes a gente usa dentro de casa. Às vezes não apropriado, né? Tem que até tomar cuidado. Você marido, você esposa, com o tipo de linguajar que você trata a sua esposa. A gente está falando de comunicação, com que tipo de linguajar que você trata os seus filhos, porque isso, a verdade, está uma vergonha hoje. Palavra de afirmação está difícil, mas palavra para diminuir a pessoa pejorativa é o que mais tem dentro. Então, assim, precisa comunicar sentimento. Se não comunicar sentimento, como que eu vou saber como é que está aí? E aquilo que a gente começou a falar, de saber ouvir a reclamação do outro, é muito importante. Porque dependendo de como você reage, você acaba fechando o coração do seu cônjuge. Então, se você fala, é frescura o que você está sentindo, você fecha o coração da pessoa para ela nunca mais abrir o coração para você. E isso é perigoso. Isso é um fato normal dentro dos casamentos. Infelizmente. Mas a gente precisa aprender, né, a saber ouvir. Porque se eu estou falando que eu estou me sentindo feia, é porque é verdade, eu estou me sentindo feia. Eu olho no espelho, tem dias que eu não estou me sentindo bem. E eu vou compartilhar com quem? Com o Zé da esquina? Claro que não. Eu vou falar com o meu marido. Mas o problema é esse, é que as pessoas vão lá e comunicam para o Zé da esquina. Aí o Zé da esquina vai lá e elogia. Ela fala, nossa, meu marido não elogia. Aí é embaçado. Você entendeu? Porque se você não comunica ao seu marido, é bem assim, se você não comunica ao seu marido, você está comunicando ao diabo. E o diabo, ele vai te enviar uma provisão. Pois é. Esse é um problema gravíssimo. E dentro desse assunto, você quer ver um outro problema dentro do casamento, que a falta de comunicação nessa área está destruindo muito o casamento, é comunicar sobre a vida financeira e econômica da família. É verdade. Isso é um tema assim, bem polêmico. Eu me lembro que assim, a gente, como eu falei, né, a gente tem 21 anos de casados, e eu fui criada de uma maneira e o Leonardo foi criado de outra. Então, em todas as áreas do casamento, sempre vai ser assim. Você foi criado de um jeito e ele foi de outro. São duas culturas, né? Duas culturas diferentes. Agora tem nada de anormal. Só que assim, eu sou muito certinha, muito inhanha. E o Leonardo, não que ele não seja. Não é sobre isso. Sou homem, né, gente? Então, assim, se eu falasse para ele, tem a conta de água que vence, sei lá, hoje, dia 10, e hoje, sei lá, é dia 5. Vamos pagar hoje porque o dinheiro está na conta? Ele vai falar, não, o dinheiro vai estar na conta no dia 10, então vamos pagar dia 10. E eu não concordava. É verdade. Não, mas o dinheiro está aqui, vamos pagar então. Então, como que pode? Então, para a gente chegar num consenso, foi difícil. Eu acho que uma das áreas que nós mais sofremos no nosso casamento, no começo do casamento, foi a área íntima, que depois a gente fala um pouquinho, mas uma das áreas que pega nos casamentos é a área financeira. Porque não conversa. Porque não conversa. Eu acho assim, eu vou usar um termo até duro assim, mas eu acho uma vergonha o que acontece nos casamentos em relação à área financeira. Sim. E eu falo isso porque nós já passamos muito por isso. Um ponto de partida tem muito casal que os dois trabalham fora e um não sabe o que o outro ganha. Cada um tem o seu dinheiro. Um não sabe o que o outro ganha. Quanto sua esposa ganha? Não sei. Quanto seu marido ganha? Não sei. E pior ainda, tem situações que, por exemplo, a esposa trabalha no lar
E eu quero deixar bem claro isso, trabalha no lar. Não é que a esposa fique em casa, trabalha no lar. E o marido trabalha fora e a esposa não faz nem ideia de quanto o marido ganha. Não se conversa sobre isso. É muito comum a gente ver casamento de marido falando assim, às vezes eu tenho que pagar as contas dela. Como assim as contas dela? Eu não consigo, não entra na minha cabeça isso. Eu não sei quanto ele tem. A gente tem um caso de uma pessoa da família, é um pouco distante e tal, que me veio à memória agora, de que assim, aí o marido faleceu e tinha tantas coisas, tantos negócios fora, que quando foi fazer o inventário de quanto tinha, nem sabia o que tinha e o que não tinha. Olha só. Porque não tem comunicação, não sabe o que tem, porque trata, aquilo é do homem, aquilo é da mulher, não, isso é meu, isso é seu. E não conversa sobre isso, não conversa para fazer planejamento financeiro. Você quer ver um negócio que dá muita treta, a gente já teve tanto problema com isso. Por exemplo, assim, esse mês não dá para comprar isso. Tem que comunicar. Tem que comunicar, viu? Eu tô querendo comprar isso, ou eu vou comprar aquilo. Eu sempre falo para a Andresa o seguinte, que por mais que hoje na nossa casa, por exemplo, a parte da finança de casa, as contas a pagar, tudo, fica tudo aos cuidados da Andresa. Só que eu tenho um negocinho na minha cabeça aqui, que eu sei como é que tá. Eu tenho uma noção de como é que tá. E quando foge um pouquinho daquilo que eu penso que estava, às vezes eu converso com ela, falo, viu, mas você me falou que você comprou isso. E vem às vezes um negócio de, mas eu preciso falar tudo. É comunicação, não é pedir permissão. Sim. Há momentos que precisa pedir permissão. Eu não posso sair de casa com um celular de R$500 e voltar com um iPhone de R$2.000 e falar, comprei. Você entendeu? E é isso que acontece com muito casal. É verdade. Quando a gente teve casal que a gente discipulou, que a esposa chegava assim, nossa, a gente está aqui com as contas atrasadas e ele comprou a roda para o carro. É verdade. Verdade. Quantos casal que a gente discipulou, que a esposa, se abria o guarda-roupa da esposa, tinha 50 pares de sapato. Sem topeia. E a conta de luz estava atrasada. Ixi, bastante. Então, assim, e tudo isso é porque não senta para conversar sobre dinheiro. É uma coisa básica, que nem aqui a gente não está falando se está certo ou errado, eu cuidar da vida financeira ou o Leonardo, porque tem casal, não é sobre isso, porque tem casal que o homem sabe administrar muito melhor do que a mulher e tá tudo bem. Não é regra, entendeu? O que a gente está querendo dizer para vocês hoje é o quê? Conversem sobre a vida financeira. Sabe, eu não vejo problema que nem... Quanto tempo faz que eu tô em casa, amor, que eu não saio para trabalhar? Você saiu, na verdade, você tem a idade da Gabriela, 15 anos. Quase 15 anos, verdade. Verdade. Não, eu cheguei a trabalhar depois que a Gabriela. Aonde? Como cozinheira. Mas era coisa... a gente tá falando de um ano. Tá, então vamos falar, 14, 15 anos dentro de casa. Ela é assim, gente, é porque quando ela vai falar a hora, ela fala assim, agora é 11h57. Eu acordei... Seu relógio tá marcando 11h57? Eu acordei 11h57. Eu acordei 6h23. Eu já acordei 6h20. Tá vendo? Ele já, Não, eu sou certinha, como eu falei, eu sou inha. Ela é melancólica, gente. Meu temperamento é melancólico e eu sou assim. E eu sou esculhambado. Deixa a pastora Camila ouvir isso. Ela vai ouvir. Agora até esqueci o que eu ia falar. Você ia falar, sei lá também do que você ia falar. Quanto tempo que eu estou em casa. E de verdade, gente, o dinheiro do Leonardo é meu dinheiro. Eu costumo falar, nós em casa, totalmente, gente? Nós somos em casa, nós somos uma equipe, nós somos um time. Porque se dá certo o Leonardo lá na rua, a nossa casa deu certo. Se lá fora o Leonardo teve um problema com o serviço, lá dentro de casa todos nós deu errado, nós somos um time. Então assim, quem que passa? Não, peraí, passa não, porque eu não passo roupa. Mas quem que lava a roupa do Leonardo para ele trabalhar? Quem que faz a comida? Quem que deixa a casa arrumada? Eu e
nossos filhos. Eu acho que esse entendeu? assunto Então, assim, ele tem que ser bem definido. porque a mulher que trabalha em casa, ela precisa entender que é uma equipe. O marido saiu para trabalhar, para ser o provedor, mas ali eles são um time, é uma equipe. Então, o dinheiro é nosso. Ou então, até, eu trabalho fora, o Leonardo também trabalha fora. Eu ganho X, ele ganha Y, então X e Y dá isso. Então, eu penso que comunicação é imprescindível. É imprescindível. Comunicação é planejar. Planejar. Comunicação é planejar, é a gente saber para onde vai. Se você for pegar na própria palavra, quando Deus ele chama Abraão, ele comunica a Abraão. Ele comunica os passos. Deus ele é um Deus previsível. É lógico que ele faz milagres, sinais e maravilhas, mas ele não faz a pessoa ficar perambulando à toa. Não, Deus ele sempre comunica às pessoas do que vai acontecer. Deus sempre levantou profetas para falar o que ia acontecer. E assim também é na vida do casal. Eu falei isso agora porque me veio à mente por causa disso. Porque a família precisa se comunicar. Precisa falar. Então, eu não vejo um casamento bem sucedido sendo um casamento que não tem conversa. Agora, eu vejo muito casamento falido que é casamento que não tem diálogo. E as poucas tentativas de diálogo vira briga. Por quê? Justamente por causa daquilo que você disse. Não sabe ouvir. Eu lembro que a gente ministrou um curso de casais por muito tempo, que tinha um momento que falava assim, olha, vai ser um momento de um confessar para o outro, mas você vai escutar sem falar, sem criticar, sem se justificar. E às vezes o que a gente precisa é isso. Eu poder falar sem você se justificar. Estou chateado com isso. E você não tentar retrucar e falar. Porque você. Por isso eu fico brava porque você faz isso. Não, fica quieta. É só uma exposição de sentimentos. E às vezes só o fato de falar, pronto, muda tudo. Então, assim, não tem comunicação sobre vida financeira, sobre vida profissional. Às vezes, por exemplo, o marido ele vai falar, eu vou fazer uma faculdade de engenharia. Não conversa com a esposa sobre isso. Tem bastante, muita gente vezes, acontece isso. Quantas vezes, por exemplo, dentro do ramo que nós temos na nossa empresa, às vezes estava um mês meio fraco, 2 meses fraco, eu falava para você, estou pensando em fazer tal coisa. Você fala, não, de novo você vai abrir outra coisa? Não, mantém aqui. Agora você imagina, se você como minha esposa não puder opinar na minha profissão, de repente seu marido do nada vai lá e fala, eu vou ser médico. Nossa, mas você trabalha com construção civil, do nada agora você vai... Gente, a gente está falando, mas é absurdo. Não tem esse negócio, eu vou fazer ponto final. É assim que hoje está dentro do casamento, então não tem essa conversa. É verdade. Vamos passar aí para o próximo tópico aí, senão a gente vai ficar falando na vida financeira aí. Educação de filhos. Gente, isso é um tema que gera polêmica também, hein? Porque esse é um eterno BO nos casamentos, mas tem que comunicar, tem que conversar sobre o assunto filhos, né? Nós temos os nossos 3 filhos, né? Tá aqui a Isabela ali. Tem a Gabi, que está cuidando do Léo agora, tem o Léo. A gente precisa conversar sobre os nossos planejamentos para os nossos filhos, sobre educação, sobre o temperamento deles, sobre estudo. Porque é algo também que a gente vê, como eu já disse, né? Você veio de uma cultura, de uma família, e ele veio de outra. Então, assim, eu vou dizer, eu fui criada de uma maneira bem rígida, né? E nessa rigidez existia um excesso de proteção, né? Nessa rigidez dos meus pais e esse excesso de proteção, né? Que eu acabei transferindo para os nossos filhos. E muitas vezes o Leonardo me falava, ele me cobrava, né? Assim, não é legal como que você está fazendo. Isso é importante, sabe? A gente poder conversar exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, eu vou falar de um exemplo bobo, mas que às vezes gera uma briga no casamento. Tá frio, não vai tomar sorvete. Não, mas não tem nada a ver tomar sorvete no frio.
Aí, às vezes, começa uma discussão boba na frente de um filho, mas a gente não tem um acordo sobre isso. Nós começamos aqui falando sobre não andarás dois juntos se não tiver como acordo. Isso. Então, a gente tem acordo sobre o que vai acontecer. Por exemplo, nosso filho foi mal na escola, vamos precisar disciplinar. Tem que conversar sobre isso. Não adianta um pai chegar lá e falar assim, a partir de agora eu vou pegar o seu celular e vou tirar o seu celular. Já fiz isso. A Isabela já sofreu com isso em casa. E de repente a Andressa chega e fala assim, eu não concordo. Então, precisa ter essa comunicação. Como nós vamos criar os nossos filhos? Quais vão ser os limites dos nossos filhos? Sim. Até onde eles vão ter liberdade? Até onde nós vamos ter os nossos princípios dentro da nossa... Ah, mas meu pai fazia assim. Não, mas você não casou com seu pai. Não casei com meu pai. Gente. É o que a Andressa falou aqui. São duas culturas que agora se unem para criar uma outra cultura. E eu acho que conversar sobre isso é muito, muito importante. Porque a gente falando até de uma maneira descontraída, sua mãe era uma pessoa que não deixava você brincar na rua. Não mesmo, gente. Não mesmo. E não é mesmo. E aí, eu já fui criado de um outro jeito. Brincando na rua, subindo em árvore e tal. A tendência da Andressa não deixar as crianças brincar na rua é grande. Ah, não vai agora. Não, por que não vai? Mas por que não? Ah, por que não? Era assim, gente. Era assim. Por que não? Mas, não tinha um porquê. Mas é porque eu fui criada dessa maneira. Eu lembro a Isabela quando ela era mais nova. Coitada, que às vezes ela que a Isabela ela lá foi, daqui, assim, a Isabela ela foi a cobaia dos filhos, né? É ela que me ensinou a ser mãe. Então, por exemplo, uma Sofreu. coisa que eu não entendia no começo, às vezes tinha amigas da escola, a gente não deixa em qualquer lugar. Pais, não deixe seu filho dormir em qualquer lugar. Você conhece outro pai? Você conhece a outra mãe? Você conhece a outra família? Aí eu sou de acordo de não deixar. Esses dias a Gabriela, pai, eu vou em tal lugar. Eu falei, não vai. Ponto final. Agora, quantas vezes tinha amigos em comum da igreja, amigos íntimos mesmo, de dentro de casa, que a Isabela fala, posso dormir na casa, por exemplo, da Vitória? Não. Eu olhava para ela, por que não? Mas por que não? Mas por quê? Porque ela foi criada desse jeito, de não dormir na casa dos primos, dos amigos. E eu fui criado diferente. Então, qual é o acordo? Eu deixo dormir qualquer hora? Ou as crianças nunca vão dormir fora? Não, vamos conversar sobre isso. Vamos dialogar sobre isso, viu? Tem a possibilidade do filho dormir. O que você acha? O que você não acha? Por que sim, por que não? Então a gente está falando de comunicação, gente. Eu queria que você pudesse trazer isso para o seu casamento hoje, para pensar, será que a grande dificuldade do seu casamento hoje tem partido do princípio de uma falta de comunicação, ou melhor ainda, de uma boa comunicação? Eu falei no começo aqui, e é verdade, quantos e quantos maridos, ou quantas e quantas esposas marcam compromissos sem um conversar com o outro. Às vezes as pessoas querem marcar alguma coisa com a gente, eu falo, pede para sua esposa marcar com a Andressa. Por quê? Faz isso mesmo. Porque assim, beleza, ela combinou, ela vai me falar, tal dia está combinado com tal pessoa, porque eu corro o sério risco de marcar com alguém e esquecer de falar com ela, e daqui a pouco, hoje a gente vai em tal lugar. Ela fala, não, hoje eu tinha pensado em ficar em casa. Não, hoje eu tinha pensado em outro lugar. Gente, é muito comum. Eu falo, pastor, mas isso é coisa boba. É coisa boba, que é uma areinha que vai entrando debaixo do tapete, é outra areinha, que acaba com o casamento não são aquelas grandes pedras que a gente tropeça, não, são as pequenas pedras que vão se juntando e a vai, Bíblia diz, né? E vai, são as raposinhas que destroem a lavoura, né? Uma coisa que é bem importante que eu lembrei aqui, eu sempre falo isso principalmente para as meninas, né? Que a Isabela tem 20 anos, a Gabriela com 15, o Leozinho ele é uma criança, mas também vai crescer nessa. Eu nunca escondi nada do Leonardo, de tudo que eu sei dos meus filhos, né? E eu vejo que tem muitas mães, eu vou falar agora, né? Da mulher, que escondem do marido alguma coisa que o seu filho fez. E eu sempre falo isso para elas, viu? Você pode ter certeza que eu vou falar isso com seu pai. Sabe por quê? Porque depois dá algum BO lá na frente, eu não vou carregar sozinha. Eu sempre tenho o Leonardo como meu parceiro.
né, de educação dos nossos filhos, né? Eu estou dentro de casa, né? Eu que sou a pessoa que realmente sou a pessoa chata que está lá impondo regras, limites ali porque ele está lá fora, mas quando passa do limite eu falo, Leonardo, você precisa conversar com a Gabriela, porque a Gabriela fez isso e tal, não sei o que, aí ele vai e senta. Entendeu? Então, assim, eu não costumo pegar nada das meninas, principalmente, e deixar para mim. Eu sempre compartilho. E sabe o que é o legal? Tá dando certo. Tá dando certo. Então, a gente olhar o fruto, dá certo. Uma coisa que fala muito comigo é, tá dando certo? A minha pergunta para você que está assistindo isso aqui hoje é, de repente você está olhando e fala assim, tem algumas coisas que eles estão exagerando. A minha pergunta para você hoje é, tá dando certo do seu jeito? Porque, graças a Deus, a gente falou aqui, né? A gente tem 21 anos de casado, rumo a 22 anos, nós estamos há quase 28 anos juntos e está dando certo, né? Então, eu sempre falo que o nosso casamento, o que vocês estão vendo aqui, é a nossa vida de verdade. É isso. Né? E para a gente concluir esse assunto hoje sobre comunicação, eu acho que depois a gente vai usar um episódio para falar somente sobre esse assunto, mas é a comunicação na vida de intimidade do casal. Legal, eu acho bacana a gente fazer um só disso. Porque não se conversa sobre isso. E o problema de não se conversar sobre a intimidade, sobre a área sexual do casal, abre janelas para você olhar para o lado de fora. Então existe um tabu tão grande de que, por exemplo, tanto um lado quanto o outro vai falar sobre algum assunto na vida sexual íntima do casal, soa cobrança. Verdade. E às vezes não é cobrança, é só uma comunicação sobre isso. Então é importante falar sobre esse assunto. Principalmente no meio que a gente vive, né? O mundo evangélico, o mundo gospel, né? Que tem tantos tabus aí, eu acho super interessante a gente fazer um episódio só disso. Porque muita gente não fala de vida sexual entre o casal, mas fala com os outros. Fala, com certeza. Tem um amigo íntimo, né? A mulher fala muito mais do que o homem. Porque a gente fala, né? Porque o homem é falador. Porque aí ele vai jogar futebol, ele tem a rodinha de homens dele lá e ele vai e fala. Não, gente. E você fala com a sua cabeleireira, você fala com a sua manicure, você fala para qualquer um aí, né? Sobre. Exatamente. Você abre aí fala a janela. Fala o que gosta, fala o que não gosta, fala o que sente, o que não sente, e o marido não sabe. E a mesma coisa o marido. Sim, a gente fala. Às vezes o marido olha no celular e fica vendo isso, fica vendo aquilo, é cheio de informação a respeito de vida sexual e não compartilha com a esposa. Então não sabe se tá bom, não sabe se ela gosta, se ela não gosta, não sabe se a frequência para ela tá bom, se não tá. Não conversa sobre isso. E a verdade é que tem muita mulher que tem um monte de coisa para falar sobre isso com o marido, só que o marido é fechado para o assunto, é grosseiro e não fala. E o vice-versa, o contrário é tão verdadeiro. Sim. Tanto o marido que quer compartilhar com a esposa sobre isso, e a esposa tá, você só sabe me cobrar sobre isso. Não, às vezes ele só quer melhorar nessa área. Porque, gente, vamos lá, que nem a gente tem 21 anos de casados. A gente não é a mesma pessoa de 21 anos atrás. Não. A gente cresceu, amadureceu, a gente teve muitos problemas na vida, a gente... nessa área, né? Nessa área. E passando por muitas. E estamos aqui hoje, permanecemos, porque um não desiste do outro, né? Eu tenho algo dentro de mim, e mesmo antes de eu aceitar Jesus, que eu falava, né? Nós vamos morrer velhinhos, né? De mão dada juntos. Então, assim, não dá. A gente precisa aprender a conversar. Todas as áreas do nosso casamento precisa de uma conversa. Porque se você não fala sobre a área de intimidade do seu casamento com a sua esposa ou com o seu marido, você fala com alguém. Esse que é o problema. Você fala com alguém. Porque a informação está na palma das nossas mãos. A tentação está na palma das nossas mãos. E uma vez eu lembro que eu falei para a Andresa, bem assim, eu falei assim, olha, sobre essa área nossa, nós precisamos estar mais juntos nisso, falar mais sobre isso. A gente precisa estar melhor nessa área, porque quando nós estamos bem nessa área, os meus olhos para fora, eles não têm, ele não olha para fora, por quê? Porque o meu olho está para olhar, eu não preciso dentro olhar, de casa. porque eu tenho dentro, eu posso falar sobre isso com ela.
Esses dias, algum tempo atrás, eu falei para ela assim, eu não troco hoje o nosso nível de intimidade que a gente tem hoje para quando a gente tinha 25 anos. Hoje é muito melhor. Por quê? Porque a gente aprende a conversar sobre isso, a se conhecer sobre isso através do diálogo. E a gente tem essa intimidade, né? Para a gente ter uma intimidade é necessário ter intimidade, é necessário conversar, estar próximo. Então a gente criou esse ambiente para estar íntimo em todas as áreas, né? Exatamente. Então eu vejo que depois a gente vai tratar um episódio falando só dessa área. Bacana. Mas eu queria deixar hoje aqui, né? A gente já encaminhando pro finalmente desse episódio de hoje, é que assim, você precisa ter uma boa comunicação com o seu cônjuge. Eu acredito que o princípio vai partir daí, de conversar. Nosso casamento não está legal, fala. Precisa melhorar em tal área, fala. Eu não estou concordando do jeito que você está falando para os nossos filhos, comunica. Eu não estou gostando da forma que você tem comprado as coisas, que você tem administrado a finança, compartilha. Porque tudo vai partir do relacionamento, da comunicação. Então, a nossa palavra hoje para você é: andarão dois juntos se não houver comum acordo? E como haverá acordo se não tem diálogo? Né? Se não tem conversa. Não tem como. Então, faz as suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse episódio de hoje. Amém. Que com esse bate-papo aqui tão descontraído, informal, né? Não existe uma regra de fé. O que funciona na minha casa pode não funcionar na sua. Exatamente. Mas assim, o que a gente quer transmitir para você nesse episódio de comunicação é que você aprenda a falar e aprenda a ouvir. Né? Eu preciso estar preparada para aquilo que o Leonardo fala para mim. E ele também precisa estar preparado para aquilo que eu tenho para falar para ele. Em todas as áreas do nosso casamento. Então eu quero te encorajar, né, neste dia de hoje, que você possa mudar. Se está tudo bem, está tudo bem. Você só ouviu aqui mais um bate-papo descontraído, mas se algo no seu casamento precisa melhorar, vamos começar pelo começo, a comunicação. Então, né, que você reflita e veja aonde que precisa mudar. E muitas vezes o começo é começar pelo começo, uma boa comunicação no casamento. É isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre esse assunto. Espero que tenha agregado na sua vida. Amém. E se isso foi importante para você, se você realmente foi edificado por isso, compartilha com alguém. Envie esse conteúdo para um amigo, para alguém de repente que está passando por um problema na área do casamento. Você pode mandar para essa pessoa, ajudar a compartilhar essa oficina, que eu tenho certeza que vai trazer conserto para muito casamento. Tá bom? E no próximo episódio nós vamos trazer um assunto de vida a dois. Então você que está nessa oficina de casamento, vai sair um outro conteúdo e nós vamos falar de vida a dois, dando continuidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família. Amém. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e esteja junto com a gente. Deus abençoe. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau.